Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em João, capítulo 3, que diz assim: o novo nascimento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que estás a realizar se de Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe declarou: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez dentro do ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus: em verdade, te asseguro. Quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreenda pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você escuta o som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isto? Explicou-lhe Jesus: tu és o mestre em Israel e não compreende essas verdades? Em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos, do que temos visto. Contudo, não acolhei o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se eu vos falar dos celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: quem é luz vai para o mundo. Quem a luz veio ao mundo, mas o homem não amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras são realizadas em Deus. Amém, né? Aqui a palavra do Senhor vai nos dizer sobre o novo nascimento, né? Jesus começa ali uma conversa com Nicodemos. Nicodemos, aquele doutor da lei, né? Que decide ouvir Jesus, que decide ouvir o mestre. E ele ali, ele fica maravilhado com o que ele ouve de Jesus, porque Jesus começa ali expondo para ele que é necessário nascer de novo. E ele pergunta: Senhor, como pode um homem voltar para o ventre da sua mãe, né? Ele não estava entendendo, né, os acontecimentos. Muitas vezes eles eram doutores da lei, mas eles não estavam praticando a palavra verdadeiramente, né? Porque na palavra os profetas já haviam dito tudo isso. Deus, o próprio Deus já havia falado com os profetas sobre os acontecimentos futuros e que Jesus viria ao mundo para nos dar vida em Deus. Então, ele não se apontou, né, para este fato do que Deus já havia falado aos profetas antigos, como nós hoje em dia, né? Nós não estamos observando o que a palavra está nos dizendo, que Jesus nos fez uma promessa, que ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, mas que ele virá nos buscar. Ele foi para o céu, mas ele virá nos buscar. E deste mesmo modo, né, que Nicodemos ali está em dúvida e não está entendendo, porque procurava, creio eu, conhecimento em si próprio, mas não em Deus, não dentro da palavra. E desse mesmo modo nós fazemos hoje, né? Nós muitas vezes não procuramos conhecimento no que já está escrito, no que Jesus já nos deixou. E nós esquecemos da promessa que ele nos fez. Mas aqui, né, continuando dentro da palavra, Jesus fala para Nicodemos, né, que não é dessa maneira, mas nascer de novo no Espírito, entregar os seus caminhos na mão de Jesus,
Porque Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não há outra maneira de chegar ao reino de Deus, não há outra maneira de chegar ao Pai a não ser por mim. Assim como aquela serpente foi levantada no deserto. E todos aqueles que olhavam para a serpente, eles recebiam a cura instantaneamente. Mas aqueles que se negavam a olhar para a serpente, eles morriam ali mesmo. Então, isso nos mostra, né, que Deus pôs isso ali também para que nós reconhecêssemos o fato de Jesus. E o próprio Jesus está declarando aqui, é necessário que venha até mim, é necessário que eles entendam que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho. E Nicodemos queria entender isso, né? E Jesus começa ali a explicar para ele como te explicar algo, né? Porque você vê o vento, você só sabe que o vento está soprando. E assim são os que nascidos do Espírito. Eles vão aonde o vento sopra. O vento leva eles, né? O Espírito Santo leva. Então, não se apegue nisso, mas se apegue que vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Se apegue na minha palavra, se apegue no que eu estou lhe ensinando. Porque Nicodemos queria saber mais sobre os céus. E Jesus ali começa a expor para ele: se eu vim do céu e eles não creram em mim, como eu posso contar do que nenhum homem viu? Do que só eu, como filho de Deus, sei do céu? Então, ele quis dizer que ele tinha que falar sobre os acontecimentos que já estava escrito. Não era nada novo, mas do que já o Senhor já tinha falado. E era para eles crer, era para eles entenderem e crer essa palavra, né? E aqui, Nicodemos ali começa uma conversa e Jesus começa ali a explicar para ele, né? Aqui no 19 diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas o homem não amaram, mas amaram mais as trevas do que a luz. Não amaram a luz. Assim ele estava falando, né? Que a luz é Jesus. E os homens não amaram a Jesus, procuraram outrora viver a sua maneira, como hoje temos vivido. Cada um a sua maneira, cada um na sua correria do dia a dia. Mas Jesus hoje nos convida a amar a luz. Jesus hoje nos convida a olhar para Jesus, né? Como muitos têm se distanciado da presença, da palavra do Senhor, mas hoje Ele nos convida a nós olharmos para Ele. E é dessa maneira, né, que olhando para Jesus, nós chegaremos aonde Ele já trilhou para nós, né? Que é o céu, porque Ele nos fez uma promessa: eu vou, mas eu vou voltar e levarei novamente comigo. E aqui diz também assim, né? Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem à luz, para que seja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Então, aqueles que amam a luz é os que são filhos de Deus, aqueles que praticam boas obras, porque nós não somos merecedores pelas nossas obras, mas entenda, Jesus nos ensinou que vindo ao mundo, ele caminhou em verdade. Vindo ao mundo, ele não teve pecado algum, mas ele levou sobre aquela cruz o meu e o seu pecado, para nos trazer vida, nos trazer paz com Deus, nos trazer a aliança novamente que outrora havíamos perdido, porque outrora nós éramos todos condenados. Mas hoje nós temos vida e vida em Deus. Então é sobre isso, né, que hoje nós possamos cada dia mais buscar esta vida em Jesus, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho que nos leve a Deus, mas Ele vai vir nos buscar. Essa foi uma promessa, e eu espero esta promessa, né, junto com todos aqueles que firme está esperando a mesma promessa, né, mas temos que ser nascidos do Espírito, não se esqueça. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.